Próxima segunda tem Ed Murphy na sua Tela Quente. Legal, gostei. Ele é um esperto corretor de imóveis, só que a casa que ele tem que vender é uma mansão mal assombrada. Como é que é? E mais difícil do que encontrar um comprador para esse lugar sinistro vai ser esse cara sair vivo daqui. Volta pra cama! Volta pra cama! Eu não quero confusão. Dos estúdios de Walt Disney, Mansão Mal Assombrada. Filme inédito. Próxima segunda em Tela Quente. Boa noite. Boa noite. O limite do que cada um acha que é tolerável pode variar bastante, mas não há sociedade em lugar algum que tolere abusos cometidos contra crianças. O Jornal da Globo vai mostrar hoje uma reportagem denunciando abusos cometidos contra crianças aqui em São Paulo, no meio da CEAGESP, o maior entreposto comercial do continente. Ao registrar os abusos, queremos registrar também o principal motivo de exibi-los. É intolerável que uma situação como a que você vai ver possa continuar existindo. O Jornal da Globo desta segunda vai mostrar também o que acontece quando animais de estimação saem do controle. A revolta dos pitbulls. Nos últimos 3 dias, 6 pessoas foram atacadas por cachorros da raça na Grande São Paulo. Cyberespiões. Hackers chineses invadem computadores superprotegidos do Pentágono. Na Argentina, a justiça procura e não encontra Maradona por atropelar uma cabine telefônica. Ele está em Bogotá, curtindo a noite. O Jornal da Globo está no ar com as imagens da segunda-feira no Brasil e no mundo. O Jornal da Globo começa hoje com um tipo de denúncia que você já viu aqui antes, a de exploração sexual de crianças. Já no começo de 2006, uma série de reportagens especiais ocupava-se da prostituição de menores em praias do Nordeste. A reportagem de hoje é sobre a exploração sexual de meninas dentro da CEAGESP, a Central de Abastecimento de São Paulo, ligada ao Ministério da Agricultura. A reportagem é de Maurício Ferraz, Alexandre Rissayasso e William Santos. É um universo masculino. Os homens compram e vendem. São muitos na CEAGESP, o gigantesco entreposto de frutas e verduras no coração de São Paulo. Por aqui também circula dinheiro vivo. É o que atrai estas jovens, a maioria menor de idade, algumas quase crianças. Elas costumam andar em grupos, com o corpo à mostra, entre toneladas de mercadorias. Estas 2 garotas, como tantas outras, se passam por vendedoras. Vieram acompanhadas pela mãe, mas logo se percebe que vender cerveja é só um modo de disfarçar o verdadeiro negócio, revelado ao nosso produtor, que se apresentou como comerciante. Todo dia você faz um programa, pelo menos? Nós sustenta a casa. Quantos anos você tem? 15. Mas você é muito nova. Não. Eu não acho não. E quando foi o primeiro programa que você fez? Vocês têm? Não, passado. Muitas dessas meninas que se prostituem começaram vendendo doces para os comerciantes, carregadores e caminhoneiros aqui da CEAGESP. Mas para aumentar a renda, elas cederam ao assédio e hoje fazem programas aqui mesmo. Em 10 dias de gravações com câmeras escondidas, nós registramos a promiscuidade. Numa das lanchonetes da CEAGESP, outro produtor da nossa equipe finge interesse num programa com um grupo de meninas. Das 9 até 1 da manhã. Mas elas moram longe, em cidades vizinhas. Aí então tinha que começar mais cedo para terminar mais cedo, porque 1 da manhã não tem mais trem para nós embora. Quantos anos tem a mais nova? 14, ela responde. A mais velha, 17. E vocês têm filhos? Ou? Só eu falo. É? Parece só. E a sua filha tem quantos anos? 2 anos. O programa, segundo elas, pode ser feito no carro, no depósito das mercadorias ou num motel próximo, que permite a entrada de menores. Não vai ter problema com o documento, não? Não, nós não pede. Não pede documento. Certeza.
Um dos comerciantes aconselha nosso produtor a escolher outras garotas para o programa, fora da CEAGESP. Vai que, pô, aqui, 30 conto, sai na ponta do remédio ali. E justifica com uma palavra em japonês, abunai, que significa perigoso. Aqui é abunai, ó. É a doença, é melhor você pegar nesse lugar aí que é mais limpo. No mesmo local, a área dos legumes, encontramos duas garotas vendendo uma rifa. A gente trabalha uma caixa de cerveja. Se você não bebe, vale uma caixa de refrigerante. Quem se passa por comerciante agora é um policial que investiga a denúncia de prostituição infantil na CEAGESP. E ele propõe, compra a rifa toda, em troca de um programa. Uma delas se interessa, mas alerta para a situação da amiga. Só que tem um problema, porém. Ela é virgem. Quanto você tem? 13? Eu não fiz nada, eu sou virgem. Você tem quantos anos? Tenho 15. E a menina faz uma contraproposta. E se trazer outra virgem também, tem outra virgem. Quantos anos? 18. Não, muito não quero. Não, quero uma. Deve ser dó. Mas vem cá, o que mais, olha aqui, o que mais tem? Então, Eu sou ligada, né? quem virar? Eu Não. acho certeza. Então tá. Ela vai pensar. Eu vou convencer ela aí, vou falar, vou entrar na mente dela, vou falar alguma coisa para ela pensar. Mais um pouco de conversa e a jovem de 13 anos anuncia sua decisão. Decidi, eu vou. Eu vou. O policial não foi ao encontro. Nesta segunda-feira, houve uma reunião entre a CEAGESP e o Ministério Público. Ficou decidido que a promotoria será avisada sempre que houver indícios de prostituição. Agora à noite, policiais estiveram na Central de Abastecimento de São Paulo. A intenção deles era levar as meninas para a Vara da Infância e da Juventude. Mas só uma foi encontrada. Ela tem 15 anos. No Rio de Janeiro, a polícia procura os homens que sequestraram e torturaram uma oficial da PM. O crime aconteceu na noite deste domingo. De acordo com a polícia, os bandidos iam obrigar a vítima a sacar dinheiro em caixas eletrônicos, mas acabaram descobrindo que ela era policial militar e mudaram de ideia. A oficial estava com a mãe no carro. Elas voltavam de um culto evangélico. Quando passavam por esta rua, foram abordadas por dois homens armados. Eles disseram que queriam dinheiro. Fizeram a mãe da policial militar sair do carro e partiram com a oficial. A capitão foi levada para essa favela que fica entre Niterói e São Gonçalo. Ela contou que tentou impedir que os bandidos descobrissem que ela é policial. Passou pela cabeça dela que poderia ser vítima de um assassinato, visto que, apesar dela em hora alguma, ter dito tratar-se de policial, tentando dissimular, mas a verdade é que algumas evidências foram aparecendo, como chamadas no telefone, das quais identificavam oficiais, subtenentes, sargentos. A policial foi torturada pelos criminosos. No descuido dos marginais, ela conseguiu fugir. Mas quando descia a favela, foi cercada por dois bandidos que estavam de moto. Capturada novamente, a capitão apanhou mais. Os criminosos voltaram a se distrair e a policial escapou e entrou numa casa. Mas o morador a entregou aos bandidos. A oficial foi presa no porta-malas do seu carro. Meia hora depois, conseguiu escapar e sair da favela. A capitão chamou a polícia e foi levada para casa, onde passa bem. Assustados com o aumento de ataques de pitbulls, os próprios donos estão abandonando os animais pelas ruas de São Paulo. Só nos últimos 3 dias, 6 pessoas foram vítimas de cachorros da raça no estado. Uma delas morreu. Força muscular e agilidade. Esse veterinário explica que o pitbull surgiu do cruzamento de duas raças para ser um cão de briga. Como é um animal de rinha, o que ele tem? A mordida dele é aproximadamente 1 tonelada. Quando ele pega, dificilmente ele solta. Foi o que aconteceu com Noeli. Depois de morder a mãe dela, o cão de estimação da família se voltou contra a menina. Ela só se livrou do animal porque ele foi morto. Eu só falava, solta Stallone, e nada. Aí eu abracei com a cabeça dele, tentando abrir a boca dele, né? Mas não tinha jeito. Wesley, de 1 ano e 9 meses, foi atacado quando entrou no quintal do vizinho. O cão, mesmo amarrado, avançou. O cachorro voou na boca dele. Foi na hora que eu dei um chute na cara do cachorro e empurrei o cachorro. Foi na hora que o cachorro soltou. Simone levou uma mordida no braço quando passeava no bairro do Morumbi. Ela se queixa do desrespeito à lei que obriga os paulistanos a usarem focinheira em cães bravos.
Não se ouve falar, eu fui mordida por um cachorro, eu fui literalmente atacada por um pitbull. Já o aposentado Haroldo da Silva, de 76 anos, foi morto dentro de casa pelo cão da família. Outro problema que preocupa o Centro de Zoonose é o abandono de pitbulls. Este ano, 669 animais já foram deixados nas ruas de São Paulo. É quase o dobro do que foi registrado no ano passado. E quase todos foram sacrificados porque não foram reclamados pelos donos. Eles têm abandonado nas ruas. E isso por conta dessa aquisição por impulso. As pessoas não sabem o que significa ter um cão, e ainda mais da raça pitbull. As pessoas se assustam e acabam abandonando. Até os bombeiros são chamados para resgatar pitbulls abandonados. Esse animal escapou do sacrifício. Ao se certificar que ele é adestrado, o soldado decidiu adotá-lo. Vamos aí, parabéns a você. Hackers a serviço do exército da China conseguiram entrar numa das redes de computadores do Pentágono. Jorge Pontal, é tão fácil assim entrar pela internet no sistema de defesa americano? Boa noite, William. Segundo o jornal inglês Financial Times, o Pentágono teve que tirar do ar parte de sua rede de computadores para se defender. Que vieram de computadores do Exército Popular da China. Na quinta-feira, o presidente Bush se encontra na Austrália com o presidente chinês Hu Jintao. Pode ser que ele se manifeste contra a invasão da rede do Pentágono. Mas, Pontal, os chineses não estão... Ao copiar os outros, conseguiram ir um passo adiante. São considerados os melhores hackers do mundo no momento e trabalham para o governo. Nos Estados Unidos, a infiltração do Pentágono causou bastante consternação. O secretário de Defesa diz que ele não gosta muito de computadores e, por isso, nem escreve e-mails. Segundo a reportagem do Financial Times, o episódio aconteceu em junho. A rede de computadores do Pentágono, invadida pelos chineses, não continha informações secretas, mas era a mesma que estava conectada ao escritório do secretário de Defesa americano, Robert Gates. A penetração de sistemas altamente sofisticados, afinal foi o Pentágono que criou a internet, demonstra a capacidade da China de atacar os computadores americanos. O que, se for feito em grande escala, poderia comprometer a segurança dos Estados Unidos. Segundo o jornal, o Pentágono também se infiltra nos computadores chineses. Mas a escala do ataque de junho mostra que os hackers militares da China aprimoraram sua capacidade de atacar as redes de computadores dos Estados Unidos. Não é o primeiro incidente envolvendo os chineses. Semana passada, a chefe de governo da Alemanha, Angela Merkel, em visita a Pequim, protestou contra a infiltração de computadores do governo alemão pelos chineses. Especialistas em segurança dizem que a China encontrou um jeito barato de espionar, sem ter que lidar com os riscos que envolvem ter um grande número de agentes e informantes operando fora de seu território. Enquanto isso, o sul do Iraque já não tem mais soldados estrangeiros, uma possibilidade com a qual o presidente Bush acenou hoje também para o resto do país. Pela segunda vez em um século, tropas de Sua Majestade Britânica abandonaram Basra, a grande cidade ao sul da Mesopotâmia. E pela primeira vez desde a invasão de 2003, a segunda maior cidade do Iraque não está ocupada por tropas estrangeiras. Basra é administrada por xiitas, já mergulhados numa guerra civil própria dentro da guerra civil iraquiana. A saída dos britânicos coloca ainda mais pressão sobre o presidente George Bush, que fez nesta segunda-feira uma visita surpresa a uma base aérea americana na província de Anbar, uma das mais perigosas regiões do Iraque. Bush disse que a segurança da área poderia ser garantida com menos tropas, insinuando que os americanos possam começar a se retirar, mas sem mencionar prazos ou quantidades de militares. Daqui a pouco, onde está Maradona? A justiça argentina está atrás do ex-jogador que fugiu de um acidente de trânsito. E olha só o que ele estava fazendo no fim de semana. E já no próximo bloco, Luiz Roberto vai responder aqui no estúdio quem alcança o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro. My love.
Citroën C4 Palace tudo fica diferente.